Então, com muita alegria, com muito louvor e agradecimento, eu quero, em nome das Irmãs Paulinas e da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo, acolher a todos e a todas, a cada uma e a cada um. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, porque esta casa é nossa. Então, a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese, em parceria com o CEPAC, o Serviço da Pastoral da Comunicação das Irmãs Paulinas, nós organizamos esse dia, esta manhã de formação. E pensamos de trabalhar, como todos os anos fazemos, o tema do 48º Dia Mundial das Comunicações. Vocês poderão perguntar, mas irmã, por que agora, se o Dia Mundial vai ser no dia 2 de junho? Então, a nossa intenção é que a gente possa refletir, né, rezar, partilhar, em uma palavra, se preparar, para que depois, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nos nossos grupos, nós possamos, né, trabalhar esse Dia Mundial, que já celebra 48 anos e ainda, pelo menos eu sinto, é um ilustre desconhecido na igreja e na sociedade. Eu penso que nós, né, comunicadoras, comunicadores, agentes da Pastoral da Comunicação, temos também esse compromisso, essa responsabilidade de ajudar, né, não só porque é um dia, mas ajudar a refletir sobre o tema da comunicação. Que não aconteceu por acaso. O Dia Mundial das Comunicações, ele nasceu durante o concílio, né? No documento conciliar intermirífica está escrito, muito bonito, que em toda a igreja se organize, se prepare um dia para rezar, para refletir e também para colaborar para a comunicação na igreja. Então, é um compromisso eclesial também que a gente tem, né? De se preocupar para tornar conhecido, não só para tornar conhecido o dia, mas pelo objetivo que ele tem, de se trabalhar e refletir sobre a cultura da comunicação. Então, com muita alegria, nós acolhemos vocês. Vocês estão numa casa na Central Paulinas. Quem está vindo pela primeira vez? É um bom número, não conhece aqui. Então, nesse prédio onde nós estamos, né, estão reunidos os momentos criativos da Missão Paulina. Desde o editorial de livros, do grupo Revistas, Família Cristã e Diálogo, produção de programas de TV, multimídia com a produção de rádio e DVDs, e no CEPAC, onde a irmã Helena e eu exercemos a missão, nós nos dedicamos a capacitar, ajudar a formar lideranças para a cultura da comunicação. Então, hoje, aqui com vocês são motivo de muita alegria para nós, Pastoral da Comunicação, mas também particularmente como paulinas, que temos na igreja, no mundo, na sociedade, o carisma, a missão de conhecer, amar, seguir e comunicar Jesus Cristo e sua mensagem na cultura da comunicação, com a própria comunicação e com o uso dos meios de comunicação, com todo esse processo, né, que o mundo, que a sociedade vive de uma forma tão forte nesse tempo da nossa história. Então, hoje vocês são motivo de muita alegria para nós e são também participantes desse nosso carisma, dessa nossa missão de anunciar Jesus Cristo no mundo da comunicação. Então, nós começamos o nosso dia, como sempre fazemos, com um momento de oração. E para esse momento, nós convidamos a irmã Helena, com a equipe das aspirantes e postulantes, para nos ajudar a viver esse momento de oração. Então, bom dia a todos e todas. Sejam boas-vindas, já foram dadas, e
como nós vamos refletir sobre a mensagem do Papa do Papa Francisco. João Paulo II vai ser canonizado amanhã. Achei bonita essa frase para nos dar as boas-vindas. Queria bater em cada porta, dizer um bom dia, pedir um copo de água fresca, tomar um cafezinho e conversar com vocês, que é o sentido justamente da cultura do encontro. A temática, a comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro. Então, o Dia Mundial das Comunicações, celebrado na solenidade da Ascensão do Senhor, tem o sentido da missão. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que este encontro favoreça a nossa comunicação. Acolhamos a palavra de Deus. Podemos ficar em pé. Justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Deus é bonita demais. Ela inspira o meu povo, ela agita, ela traz tanta paz. Há palavras demais neste mundo, nenhuma delas me libertará. Por viver entre crentes e ateus, ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus. Ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus. Ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Primeira carta de São João. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que nossa alegria seja completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
São Marcos. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Então agora nós queremos convidar o Padre Délcio Ottaviani. Obrigada por você ter acolhido o nosso convite. Padre Délcio Ottaviani é padre da Arquidiocese de São Paulo, formado em Filosofia e Teologia. Atualmente ele é o diretor do Centro Universitário Unifai, então trabalha aqui pertinho da gente também, é professor também, né? E, acima de tudo, eu sempre gosto de dizer que o grande título que eu lembro quando apresento um padre é que Padre Délcio é um padre feliz. Um padre que gosta de ser padre. Para mim, o melhor título, maior que a pessoa tem, é ser feliz e viver aquilo que escolheu em plenitude. Padre Délcio também acaba de publicar um livro, Este Coração Desnudo, que eu não quero falar sobre o livro, porque vocês vão conhecer. Esse livro está à venda também aqui na estante, com preço especial de lançamento, que vai o nosso comercial também, né? E no intervalo, então, no final, o Padre Délcio estará à disposição para quem quer receber autógrafo e a bênção. O livro que eu já li, meditei, rezei, chorei, vale a pena a gente ler, aprofundar e fazê-lo muito prática, muito vida. Mas isso não sou eu que vou dizer, o padre vai dizer. Também eu quero lembrar que nessa revista Família Cristã, do mês de maio, tem uma entrevista com o Padre Délcio. Então é mais uma forma de a gente conhecê-lo, sentir o que o seu coração sente e a sua proposta vocacional e missionária. Então a revista também está exposta, se alguém quiser, à vontade. De novo, bem-vindos e bem-vindas. Não me lembro se eu já falei, mas na parte externa nós temos uma capela que está aberta. E quem quiser também fazer uma visita ao nosso rei, nosso chefe está lá. Então, à vontade, se quiserem no intervalo, qualquer hora, fazer uma visita também. Você vai usar aqui? Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra ter sido convidado para animar esta, eu diria assim, jornada mesmo de reflexão sobre a mensagem do Papa Francisco, a 48ª,
destinado ao Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então, eu agradeço imensamente esse convite carinhoso das irmãs paulinas e que se deu justamente no momento em que eu estava gestando o Coração Desnudo, numa conversa com elas, a partir do momento que a irmã Luzia ouviu algumas páginas ao ler para ela o que eu estava escrevendo, ela disse: termine, que a gente publica. E depois aí eu partilhei um pouco com as outras irmãs, com as quais eu tenho um bom relacionamento, porque eu auxilio na formação para a homilética dos estudantes de teologia do ITESP. Então, sempre que há o curso do CEPAC, eu colaboro com elas. E elas me pedem sempre para auxiliar na estruturação do pensamento da homilia, e isso foi a partir de uma experiência que tivemos conjunta, quando eu trabalhei na paróquia São Bonifácio, ali na Humberto Primo, que era bem próxima à antiga casa provincial, não é? Acho que era provincial que tinha ali. E então fiz amizade com as irmãs, elas frequentavam naquele momento a comunidade, que eu tinha criado uma comunidade de língua portuguesa na paróquia alemã, a convite do padre Christian, que era meu colega de formação na época. Enfim, alguns laços que foram se formando com a família paulina. Colaborei na ocasião também do ano paulino, sendo âncora de um programa da família paulina, então isso está registrado também em DVD. Foi uma outra experiência também para mim de comunicação. Mas a minha felicidade foi, aos poucos, reencontrar o rosto dos amigos. Não é? Só começar pelo Rubens e pela Miriam, que estão aqui filmando. Há 26 anos atrás, eles filmaram a minha ordenação diaconal. E no ano seguinte, filmaram a minha ordenação presbiteral. Muito bonita a forma como eles se ativeram aos detalhes, porque conhecem a liturgia, conhecem, não é, a forma de celebrar da região Belém, da qual eu sou filho, e então os encontrei. Encontrei colegas enquanto eu era o assessor da pastoral da juventude, Marinês, a irmã dela, Regina, e eu assessorava ali no setor Vila Prudente. Depois fui vendo aqui alguns ex-alunos, e que hoje são professores, e alguns que foram até colegas quando eu fiz agora o mestrado em teologia sistemática. Então, depois de ter feito o pós-doutorado em filosofia, aí eu tive que começar de novo, né, a fazer o mestrado por causa da inserção na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC São Paulo, onde eu sou professor. Mas atuo, como a irmã Celeste disse, também como reitor do Centro Universitário Assunção. Mas tudo isso não teria razão de ser, esses encontros e também a busca dessas titulações, se não fosse para a difusão do Evangelho e aquele primeiro amor que me tocou profundamente, e isso no meu livro eu coloco como uma experiência, quando voltando de um dos retiros da pastoral da juventude, que tinha como animador o padre José Luiz Casarotto, que hoje é diretor do ITESP, do Instituto de Teologia São Paulo. E nessa volta desse retiro, eu disse: isso aqui está muito bom, eu não quero isso só um momento da minha vida. Eu tive a mesma sensação de Pedro, de Tiago, ali com o João, dizendo: Senhor, está tão bom, vamos armar 3 tendas, vamos ficar aqui. E eu sabia que no dia seguinte eu tinha que voltar à mesmice, ao eterno retorno do mesmo. E naquele momento eu disse: eu não quero pouco na minha vida, eu quero muito. Eu não quero isso só um momento esparso ao longo do ano. Eu quero isso todos os dias da minha vida. E foi assim que eu decidi deixar a Faculdade de Engenharia Civil. Estava indo para o 3º ano, no Mackenzie, e ali, para desespero da minha mãe, e para a tentativa de conciliação do meu pai entre eu e ela, porque ela disse: da onde esse menino tirou essa ideia? Foi assim que houve um processo de maturação, e eu acabei entrando então no seminário arquidiocesano de São Paulo.
Quero dizer que o que eu preparei hoje para vocês, até acalmei a irmã Celeste, porque eu disse: irmã, eu preparei um texto. Um texto? Você vai ler um texto? Pelo amor de Deus. Eu falei: não, pode deixar, irmã. Eu vou mediando o texto com também a fala. Por quê? Porque viram uma assembleia como essa, que tem uma preocupação de rigor com a questão da comunicação. Não são pessoas que vêm aqui para ver como é que a gente vai melhorar a equipe litúrgica da nossa comunidade, a acolhida das nossas comunidades, como é que a gente vai melhorar o já dado. Não, aqui são pessoas que querem ver o que podemos fazer ainda mais e se colocar nesta atitude missionária que o Papa Francisco nos pede. E então eu tinha que preparar algo com maior consistência, então eu vou intercalando entre alguns momentos de uma leitura do texto e momentos de fala. Tudo bem? Vocês vão me suportar? Vão? Será que aguentam? Então a gente vai fazer neste sentido. Quando eu vim para preparar esse dia, e aí estava com o Francisco, mais outros membros da equipe da Pastoral da Comunicação, vim aqui porque queria entender o que significava este dia, quem seriam os interlocutores e, ao mesmo tempo, me ater à mensagem do Papa Francisco, que eu já tinha lido, e já tinha aprofundado aspectos também da exortação apostólica pós-sinodal Evangelho Gaudium, não é? Então, Evangelho Gaudium, perdão, e nesse momento querer entender como essa mensagem se enquadra do que nós chamamos já um plano de atuação, um projeto de atuação que o Papa Francisco apresenta nessa exortação apostólica. Já estão tendo estudos sobre esta exortação para dizer, ali Francisco está dizendo o que ele gostaria que marcasse o seu pontificado e para onde ele pensa que a igreja deve caminhar. Então é nesse sentido que eu trago estes elementos juntamente com essa mensagem que eu digo é muito feliz. Desde que o Dia Mundial das Comunicações Sociais foi instituído pelo decreto, como falou a irmã Celeste, intermirífica, mais particularmente no item 18, há um esforço da Santa Sé de que em todos os países se constituam secretariados nacionais para os meios de comunicação. Então, é porque os padres conciliares viram que é importantíssima a atuação dos cristãos nos meios de comunicação. E isto foi dito lá em 1965, 64, 65. Imagina hoje. Naquele tempo não tinha internet. Naquele tempo a comunicação era veloz, mas não corria quase na velocidade da luz como ela corre hoje. Naquele tempo o documento contemplava ao menos 4 meios de comunicação importantes: a imprensa, o cinema, o rádio e a televisão. Mas ao notar a diversidade de temas que vem sendo anunciado nos últimos anos, particularmente depois de 1999, num conjunto de 15 temas, 9 direta ou indiretamente tratam de temas sociais relacionados à diminuição das distâncias operadas pela internet. Isso é muito significativo. De 50, praticamente quase temas, nós temos aí 15 que tratam das redes sociais, que tratam desta comunicação na era digital, e 9 que tratam direta ou indiretamente da diminuição das distâncias operadas pela internet. Diminuição de distanciamentos espaciais e culturais, multiplicação das redes sociais e comunidades virtuais. Tudo isso se apresenta como um campo aberto à semeadura de todo tipo de mensagem. Não é só a mensagem cristã, qualquer mensagem. E chega de uma forma voraz. Não pede licença, basta você abrir o ecrã
do computador, se conectar e aquilo vem. E as mensagens entram. E aquelas até de propaganda, que a gente não deseja e que não saem da tela. E a gente quer que ela vá embora e elas continuam ali persistentes. Somos invadidos por essas mensagens, de todo lado. Ora, é importante que, salvo os excluídos deste ambiente virtual, cuja exclusão nada mais é do que o reflexo do que lhes acontece na vida real, quem está excluído do mundo digital é quem, de alguma forma, está excluído do mundo real. Seja porque não tem acesso aos meios de comunicação, seja porque não tem a técnica e já nem tem mais idade para aprender. Poderíamos dizer que minha mãe é uma excluída deste mundo digital. Porque ele pede agilidade, porque ele pede raciocínio rápido. E a nova geração está sendo cada vez mais habituada a este raciocínio multilateral. Faz várias coisas ao mesmo tempo. Nós professores, eu já estou sem cabelo, tem alguns que ficam com eles em pé. Mas é importante perceber que você está dando aula, os estudantes estão com o celular sobre a perna. Se não com o netbook, se não com o iPad, se não com o próprio notebook. E a gente nunca sabe se eles estão realmente anotando a matéria ou se estão ali nas redes sociais, no Facebook. E ao mesmo tempo é interessante porque, dando uma aula sobre um tema importantíssimo, que era o que é ser contemporâneo, do filósofo italiano Giorgio Agamben, um grupo apresentando o seminário, um rapaz que fez uma leitura acurada de 24 horas, ele me disse, sobre um poema que estava presente nesse texto, a partir de um verso desse poema, onde falava da flauta em meio aos horrores que ele estava vivendo, o autor, no início da Primeira Guerra Mundial e também da Revolução Russa. E ele era um poeta russo que tinha sido, nos primeiros anos, exilado na União Soviética, colocado lá, nos campos de concentração. E ele coloca em meio a este sangue que ele coloca, a dor, a coluna quebrada, ele fala, quem é que vai unir a coluna quebrada desses dois séculos? Século XX e século XIX. E, ao mesmo tempo, essa menina se volta e diz, mas essa flauta me lembra também a questão da flauta mágica, daquele que ia tocando a flauta e os ratinhos iam caindo no abismo. Veio uma associação, falei, bom, eu não pensei nisso, mas vamos tentar ver. Mas, de repente, eu percebi que ela estava no Facebook. Ela ouviu uma frase, aquela frase se remeteu a algo que ela já conhecia, sem aprofundar o raciocínio do que o aluno estava falando, ela emitiu a sua opinião e, de alguma forma, quebrando a comunicação que estava sendo realizada na classe. Isso é um pequeno exemplo que eu fotografei. É isso que eu faço. Quando existe alguma coisa inusitada, flash. Depois vai me servir de matéria para reflexão ou vai me servir de matéria para escrever um outro livro. Mas o interessante é perceber isso. Essa geração está antenada com tudo. Mas em que nível essa comunicação está se dando? Eu penso que é esse, efetivamente, não é, o tema que a gente tem que tratar hoje, a partir eu diria assim, da alocução do Papa Francisco. Desculpa, gente, mas agora eu tenho que me inteirar com a imagem, o texto, vocês, e eu acabei de fazer esse slide, eram 4 horas da manhã, né? Então, para poder trazer aqui para vocês e poder efetivamente exercer essa comunidade e comunicação real com meios virtuais. Mas vejamos aqui o que é importante. O Papa Francisco dirige esta mensagem, né, e que tem como tema comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro. Tirando o serviço que eu vou tocar no final, eu vi que existem 4 palavras-chave. Pequeno enunciado, mas com 4 palavras densas. Comunicação, autêntica, cultura e encontro. As palavras de Francisco
se alinham ao tom de provocação adotado em outros pronunciamentos feitos por ele, seja em documentos oficiais, seja na imprensa. As palavras de Francisco nos retiram de nossa zona de conforto e nos incitam a olhar o mundo que nos cerca por outras perspectivas, a experimentar o que já foi dado como origem de algo novo. O arcaico como gênese de um tempo que está por vir, como diz o filósofo Giorgio Agamben. Arcaico, arché. Arcaico vem de arché em grego. E arché quer dizer princípio. O arcaico parece para nós, na nossa linguagem, algo démodé, antigo. Pode ser a origem de algo novo, desde que nós o atualizemos. Desde que algo que já foi anunciado, mas não foi efetivamente realizado, nós podemos nos apoderar disso e colocar em prática. Um filósofo crítico, contemporâneo, que não deixa de lançar mão de São Paulo, apóstolo, para dizer que São Paulo pegou a dimensão do arcaico, do tempo messiânico, e conseguiu ver em Jesus Cristo o início de um tempo que está por vir. E ele é o grande anunciador deste tempo messiânico que está por vir. Algo que está lá, quase que ficou esquecido, e ele atualiza isso e coloca como meta, como possibilidade de inaugurar algo novo. É assim que nós somos então introduzidos no teor dessa mensagem. Mas, como foi lembrado pela irmã Celeste, nós estamos num contexto especial. Nós estamos às vésperas da canonização de quem? João 23 e João Paulo II. É interessante, eu acredito que é providencial que este nosso dia de reflexão se dê justamente às vésperas desse acontecimento. Ambos, guardadas as suas diferenças pessoais e culturais, não é? Vamos aqui que eu estou a passar aqui, não é? Foram autênticos comunicadores e difusores entusiastas da mensagem evangélica. João 23, com a expressão adjornamento, resumiu a temática presente no conjunto dos documentos conciliares, dos quais o primeiro parágrafo da Constituição, Sacrosanto Concilium, dá o tom. Então vamos pegar aqui João 23, e ele vai dizer: fomentar sempre mais a vida cristã entre os fiéis e adaptar melhor às exigências do nosso tempo aquelas instituições que são suscetíveis de mudanças. Favorecer tudo o que pode contribuir à união dos que creem em Cristo e revigorar tudo o que contribui para chamar a todos ao seio da igreja. Essa mensagem se traduz numa expressão que João 23 apresentou ao mundo: adjornamento, do italiano, colocar-se na luz do dia, né? Colocar-se em dia, em diálogo com o mundo contemporâneo. Essa foi a grande expressão, uma pequena expressão, mas que remete a uma ideia. Somos capazes de pegar uma expressão e daí dar um significado forte que motiva, que mobiliza, que desperta pessoas como Dom Helder Câmara, que no discurso inaugural de João 23 percebeu o teor desta mensagem e atuou nos bastidores e foi uma das 20 pessoas mais importantes do Concílio Vaticano II, sem ter pronunciado uma palavra sequer nas aulas conciliares. Outra coisa, comunicação nem sempre é estar em evidência. Comunicação é criar pontes. Comunicação é ter o dom de unir, ter a palavra para agregar, ter a palavra para pôr os diferentes juntos, para pensar soluções comuns. Você pode ser um grande comunicador nas coulisses, como se diz em francês, né? Nos bastidores, porque às vezes é até mais estratégico.
E a gente precisa também compreender estratégias de comunicação. Ora, na abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, em 11 de outubro de 62, João XXIII, conhecido popularmente como il Papa Buono, apresenta 3 ideias-chave que dariam o tom a todo o movimento transformador instaurado pela Assembleia Conciliar. São esses: